Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Bom, abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 8, por favor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E ele respondeu: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, os vejo como árvore que andam. Então, novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, tudo via nitidamente. Amém? Pode deixar o primeiro versículo aí, Renatinho. Bom, irmãos, eu gostaria muito mesmo de compartilhar algo que Deus pôs em meu coração para esta nossa noite. A primeira coisa que eu queria notificar para nós é que existe verdadeiramente a possibilidade de o Senhor Jesus encontrar com a gente na nossa falibilidade, na nossa dificuldade, na nossa doença. Existe essa possibilidade. Eu queria notificar isso assim, com essa simplicidade. Sabe, todas as vezes que nós tivermos uma debilidade séria, que nós tivermos problemas sérios em nossa vida, que nós tivermos que enfrentar coisas difíceis de verdade, não coisas que a gente cria e mexe com o nosso egoísmo. Não, eu estou falando de coisas difíceis, de questões difíceis de se enfrentar, de dificuldade, de deficiência. Deficiência quer dizer imperfeição, quer dizer ter uma lacuna em determinado aspecto, em determinado lugar. É ter falta de alguma coisa, e por ter falta de alguma coisa não conseguir desenvolver algo, independente do que seja. É por isso que nós falamos que tem pessoas que são portadores de necessidades especiais, porque em algum lugar do seu corpo tem uma lacuna, tem um vazio, tem alguma inconformidade que por alguma questão genética aconteceu. Assim é a nossa vida, nós caminhamos assim. Você precisa ver isso, e talvez ao longo da vida você vai ser forçado, se você é daqueles que tapa o sol com a peneira, você vai ser forçado a entender que o sol não prende, que a peneira não prende o sol, a peneira não bloqueia o sol, e isso é fato. A gente só sente uma leve brisa, mas o sol passa pelos buraquinhos, por mais finos que sejam. A real é que todos nós temos deficiência naquilo que a gente chama de vida. E eu não estou a falar de deficiências físicas, só alguém que tem problema no olho e tem que usar óculos, alguém que tem problema nos rins e tem que fazer hemodiálise, alguém que tem problema com diabetes e tem que tomar insulina, alguém que tem problema de pedra nos rins e tem que tomar muita água para ver se aquilo de alguma forma muda. Não estou falando só de necessidade de deficiência no nosso corpo, mas muito mais que no corpo. O tema da igreja é a alma. O tema da igreja nunca foi o corpo.
Tanto que todas as vezes que você vê Jesus curando pessoas, você percebe que a cura é para que aquela pessoa de alguma forma veja a alma. E o texto hoje não é diferente. O texto tem como título o cego de Betsaida, que o Serginho ama. Né, Serginho? Ama, e esse texto fala sobre uma cura. O cara era cego. Mas eu lendo esse texto, eu percebi o seguinte: que não importa a possibilidade, a impossibilidade que a gente viva, não importa a cegueira que a gente tenha, e nem aquilo que a gente não consegue enxergar de forma alguma, existe a possibilidade na nossa cegueira, na nossa escuridão, o Senhor Jesus se encontrar com a gente, irmãos. Eu queria falar com esta simplicidade a respeito dessa possibilidade, porque talvez você esteja tão perdido para onde você vai, talvez você esteja tão desesperado porque está cego, não está conseguindo enxergar, tudo é abstrato, as coisas são abstratas, eu só enxergo numa escuridão. E eu queria dizer para você, em nome de Deus, em nome de Jesus, que existe a possibilidade de você ser encontrado. É o que o salmista diz: eu sou conhecido de Deus, eu fui encontrado, Deus me encontrou e assim mudou, não colocou sobre mim mais o meu opróbrio, a minha vergonha. Ele me encontrou e de uma forma maravilhosa me transformou, me mudou. Existe a possibilidade de você ser transformado. Existe a possibilidade de você não ser mais essa mesma pessoa. Existe a possibilidade das coisas de Deus valer mais para você. Existe a possibilidade das coisas do Senhor ter mais valor na tua cabeça, no teu coração. Até para você que tua mente já entendeu. Deus tem que ser maior. Você tem que pôr Deus acima de tudo. Você tem que amar a Deus. A tua mente já entendeu isso. Mas a tua alma ainda é subjugada por tua carne. E infelizmente a tua mente não consegue vencer a batalha. Então você vem à igreja desesperado porque você deseja ser uma nova pessoa, porque você deseja ser alguém que agrada a Deus, porque você deseja ser alguém que louva a Deus verdadeiramente, que só tem Deus como seu Senhor. Irmão, a proposta do Evangelho é essa. A proposta do Evangelho não é ter Deus como mais um nas nossas vidas. A proposta do Evangelho é ter Deus como único em nossas vidas. E a igreja deve pregar essa mensagem. A igreja deve gritar nos microfones essa mensagem. Você tem que, de alguma forma, aceitar Deus como único em sua vida. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Quanto tempo vai demorar para você ser alguém que vive para Deus, eu não sei. E você nem precisa ficar envergonhado, porque eu também não alcancei, e nem ninguém aqui alcançou, e nem o apóstolo São Paulo alcançou. Mas o texto que nos foi dado como uma voz de Deus diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, fixando os meus olhos nas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, a possibilidade de você ser transformado, a possibilidade de você ser mudado, a possibilidade de as coisas na sua vida ser coisas direcionadas para Deus, a possibilidade, Deus pode te encontrar nesse meio do caminho e verdadeiramente fazer de você alguém que não é mais deficiente no que diz respeito a ver a Deus, a enxergar a Deus. Você que tem vontade de ter contato com Deus, você que tem vontade de ter mais de Deus. Essa não é bem a palavra, esse mais de Deus é estranho, fica parecendo que nós somos ingratos por aquilo que Ele nos dá. Mas assim, que tem vontade de ter mais relação, que tem vontade de ser mais próximo, que quando se percebe nessa vida, se percebe tão longe, diz: eu tenho que ir à igreja, eu tenho que congregar. Mesmo você que congrega toda quarta, sexta e domingo, mas que toda segunda, terça, quinta, sábado você fica tão distante e a tua alma deseja, existe uma possibilidade. Deus vai fazer isso. Deus vai cuidar do teu coração. Deus vai cuidar da transformação da tua vida. Deus vai pôr amor dentro de você para que você ame Ele.
Deus vai te ensinar a amar Ele. Deus me revelava isso em oração aqui agora durante o louvor. E eu começava a falar para Ele, pelo Espírito Santo: Deus, me mostra os teus caminhos, porque só o Senhor conhece eles. Só o Senhor conhece eles. Não adianta eu ficar tentando encontrar. Eu não vou ficar tentando encontrar. Me mostra o Senhor, por onde o Senhor quer que eu ande, porque eu quero andar nos teus caminhos, é tudo que eu quero. Então, com simplicidade, eu queria dizer para nós aqui esta noite que é bem possível que Deus nos encontre em meio a essa deficiência. É bem possível que Deus te encontre em meio a toda esta falta de visão. E quando Deus te encontrar em meio a toda essa falta de visão, você tem que conceber a ideia de Ele te tirar um pouquinho, de Ele te levar um pouquinho para fora, de Ele te levar um pouquinho para longe daquela sua normalidade, porque foi isso que aconteceu com o cego. Ele era cego, ele tinha uma deficiência, e no seu encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é pegar ele e levar ele para fora da aldeia. O que isso quer dizer? Quer dizer que tirou ele para fora do habitat natural dele, levou ele para longe do banquinho que ele estava acostumado a sentar, levou ele para longe da porta da casa que ele estava acostumado a entrar sempre para o lado esquerdo, levou ele para longe da cozinha dele, onde ele já estava acostumado a pegar a caneca do lado direito, a panela do lado esquerdo, a torneira em cima, onde ele já estava acostumado, levou ele para longe do seu banheiro, que ele já sabia onde estava o papel higiênico, onde estava a pia, onde estava o chuveiro, ele já sabia tudo. Olha para o texto. O texto diz o seguinte: então Jesus, tomando o cego pelas mãos, leva ele para fora da aldeia, ou seja, leva ele para longe daquilo que ele tinha costume, leva ele para longe daquilo que ele tinha, da sua normalidade, da sua cegueira. E sabe que às vezes eu me assusto com isso, quando eu sinto que Deus está a trabalhar na minha vida, quando Ele começa a me levar para longe do meu habitat natural, quando Ele começa a me levar para longe dos meus sentimentos naturais, eu começo a me assustar. Não é assim com você? Quando você vem à igreja, que você está acostumado a louvar, a chorar, a bendizer o nome do Senhor, a sentir o grupo de louvor bombar, e de repente você vem na igreja e fica: Deus, não consigo, o que está acontecendo? Senhor, meu Deus do céu, aí fecha os olhos, tenta. Se nesta cruz pendurado foi meu Salvador, daqui a pouco está olhando para os ventiladores e vai nessa batalha. Sabe, eu penso que essas coisas são momentos que Deus nos leva para longe da nossa naturalidade, porque a gente tem um habitat natural, a gente já está acostumado com coisas acontecerem na nossa vida, a gente já sabe onde está a caneca no reino, a gente já sabe onde está a determinada palavra, a gente já sabe onde está determinado versículo, a gente já sabe onde está, a gente sabe que hora é a igreja. Mas sabe, irmão, nesse trabalhar, Deus vai te convidar um pouco para fora daquilo que é a tua normalidade. Isso vai ser um tanto quanto estranho para você. Vai ser um tanto quanto estranho para você, de repente, deixar um pouco de pregar. Vai ser um tanto quanto estranho, de repente, você parar um pouco de cantar, Marquinhos. De repente, Gui, parar um pouco de fazer letras. Sabe? Aconteceu uma coisa muito especial comigo durante esse louvor. Eu consegui encontrar um caminho de adoração, que eu acho que isso é pessoal, cada um encontra o seu. Mas eu tive o mesmo sentimento que eu tive quando eu entrei na igreja pela primeira vez. Você lembra quando você entrou na igreja pela primeira vez e tudo fez sentido para você, e aquilo tudo era novo, e teu coração palpitou como daquele tipo: eu encontrei, é aqui o meu lugar. Eu senti isso aqui hoje, ali do lado, no teu lado, Marquinhos. Eu senti isso, eu fiquei tão feliz. Eu falei: Deus, como é gostoso sentir isso. Como é gostoso saber que a minha vida tem sentido quando eu te encontro. Como é gostoso saber que a minha vida tem sentido, que eu não estou vindo para a igreja porque é mais uma sexta, porque tem mais uma hora de louvor, porque daqui a pouco vai ser mais uma hora de mensagem. Não, não é isso. Eu estou vindo aqui na tua casa porque a minha vida faz sentido em ti, sabe? Muito obrigado, Senhor. Irmão, você vai ter que perceber, nesse momento que Deus te encontrar na sua deficiência, você vai ter que perceber que talvez o Senhor faça com você o que fez com o cego de Betsaida. Ele te tira um pouco, sabe? Ele te arrasta um pouco, 1 metro, 1,5 metros para a sua naturalidade.
Ele te leva um pouco para uma nova situação, assim, do tipo, fica aí quietinho, vai, caminha por esse lado, deixa eu te ensinar. Ele tira o cara de dentro da aldeia dele. Era a aldeia que ele morava, era tudo. Imagina o cara cego saindo com Jesus de dentro da aldeia, onde ele tinha segurança, porque as nossas vidas é assim. A gente sabe que lá está uma porcaria, a gente sabe que lá está um lixo, a gente sabe que está uma porcaria, mas a gente não larga, por quê? Porque é o único lugar que a gente sabe como lidar. Pode estar uma porcaria, mas eu não saio dessa situação, sabe por quê? Porque aqui eu sei lidar com isso. Se eu sair daqui, como é que vai ser lá? Lá é abstrato, lá é obscuro, lá é um chute, é um tiro no escuro. Imagina ele cego saindo de, sei lá, do lado de Jesus, falando com o Senhor, e o Senhor dizendo: vem aqui comigo, vem para onde você não conhece, vem para um campo que você não sabe qual é, vem para um lugar onde você nunca, talvez nem tenha ido, vem para um lugar que só vai estar eu e você. Eu queria falar também sobre isso. Se você e eu aceitarmos esses momentos, é bem possível que fiquemos a sós com Jesus. E eis a questão: ficar a sós com Jesus, para ti é maravilhoso ou é problema? Eu penso que, antes que aquela mão que tinha o seu toque tão especial, e aquela saliva, que todo mundo aqui dentro dava tudo para sentir, antes que aquela mão tocasse os olhos, era um medo desesperador. Como vai ser? Como vai ser eu sem isso? Como vai ser eu sem aquilo? Como vai ser eu sem a minha segurança? Como vai ser eu sem a minha casa? Como vai ser eu sem exercer aquilo que eu sempre fiz? Como vai ser eu não estar mais ali? É isso, Lê, que você falou para mim na quinta-feira: pastor, o senhor não sabe a saudade que eu tenho da clínica, pastor. Eu também tenho muita, Lê. Muita mesmo, muita saudade. Aquela comidaiada, aquele monte de coisa acontecendo, né? Aquele monte de amigos, de irmãos. Que saudade que eu tenho, Israel. Mas parece que ele tira a gente para um outro canto, para mexer com a nossa alma, para nos ensinar um pouco mais, sabe? Ele muda o rumo das nossas histórias, para que nós possamos descobrir que tem coisas que ali a gente nunca ia ver, que lá ali a gente estava cego, a gente não ia conseguir ver coisas ali. Deus então nos chama para um lugar a sós, nos chama para um lugar irmão. Não tem coisa mais maravilhosa do que Deus viver, de que você viver um momento com Deus, na tua deficiência, que você talvez já tenha até acostumado com ela, você talvez já tenha até vivido ela há tanto tempo, que você nem se toca que você está cego. Mas quando Ele te chamar, vai. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre isso. Tem um texto bíblico que eu amo abordar, porque um dia Deus me revelou isso, sobre Jairo, que era chefe na sinagoga, tinha uma cadeira na sinagoga, um cara extremamente influente em um termo de Israel, em um lugar em Jerusalém. A filha dele moribunda, morrendo em casa, e eles ficando sabendo das informações que tinha um tal de Jesus que podia fazer uma obra. E lá Jesus, a fama chegava muito antes, e a fama que chegava para o povo era: e tem um profeta na terra. E a fama que chegava para os chefes da sinagoga era: tem um blasfêmio falando que é filho de Deus. Agora você imagina, ele sentado na sinagoga, com a filha moribunda em casa, e os seus líderes dizendo: daqui a pouco vai aparecer um tal de Jesus aqui no nosso vilarejo, e quando ele aparecer, se eu não estiver aqui, você expulsa ele na base da pedrada, você expulsa ele na base da chicotada, você mete a paulada nele, porque esse cara é blasfemo. Um dia aconteceu, Jesus veio vindo. Agora imagina a luta dentro da cabeça do cara. Ele é chefe da sinagoga,
tem que seguir uma religião, mas a sua filha está moribunda, e a sua religião não fez nada por ela, e ele sabe que há poder nas palavras daquele que vem vindo. E agora o que eu faço? Se eu levanto da minha cadeira e vou falar com ele como amigo, eu perco a minha cadeira e nunca mais posso voltar para trás. Se eu simplesmente fico aqui, a minha filha morre e eu sou negligente com tudo. Jesus vem vindo, a multidão apertando, e então acontece que Jairo levanta da sua cadeira e vai na multidão, pelo meio da multidão, e no meio da multidão se dobra diante de Jesus e diz: a minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo, por favor, me ajuda. Naquele momento, acabou para Jairo voltar para sentar na cadeira da sinagoga. Todo mundo viu. Jesus levanta ele e diz: vamos andar, vamos para a tua casa. Então começa a andar com Jairo, e acontece a mulher do fluxo de sangue. A multidão aperta, Jesus para, porque alguém tocou ele e saiu de virtude dele. Quando Jesus para, Jairo fica desesperado. Imagina, sair da minha cadeira para vir falar com o cara, para vir falar com esse homem que ele podia me ajudar, nem sabia quem era Jesus, e agora ele me deixa aqui parado no meio dessa multidão, e agora o que vai acontecer comigo? E agora eu não volto para minha cadeira mais, minha filha está doente. Nesse exato momento, alguém chega da casa dele dizendo: Jairo, nem incomoda mais esse mestre aí, ó, porque sua filha já morreu. Agora você imagina como tudo isso era diferente para Jairo. A vida dele, a rotina dele era sentar na cadeira da sinagoga, era dar ordens, era fazer suas orações diárias, era discutir os termos da grande Torá, era fazer alguma coisa para a sua religião. Agora ele está no meio de uma multidão, Jesus falando com outra pessoa, perdeu a atenção nele, a sua filha veio a notícia que está morta. Irmãos, imagina como tudo isso era novo para ele, tal como tudo isso foi novo para o cego. Vem cá, cara, vamos sair aqui da sua naturalidade, vamos andar até fora da aldeia. Por qual motivo? Eu fiquei lendo esse texto horas. Eu falei: Senhor, por qual motivo o Senhor tirou ele da aldeia? Para esconder o milagre? O Senhor fez tantas coisas a olho nu de todo mundo, por que tirar ele da aldeia? Então o Espírito de Deus falou para mim isso. Presta bem atenção. Eu tenho prazer em te tirar da tua aldeia quando preciso te curar, quando preciso te mudar, quando preciso mudar a tua história. Eu tenho prazer em te tirar daquilo que você chama de normal, quando eu preciso de fato fazer de você alguém diferente. Eu tenho prazer em fazer estas coisas. Irmãos, é como se Deus soubesse o quanto aquela aldeia pode influenciar durante o trabalho, porque pode. Quantas vezes Deus quis tratar com você coisas que tua mãe atrapalhou, que teu pai atrapalhou, que teu marido, que tua esposa? Quantas vezes Deus falou: agora eu vou te mudar, agora eu vou. Mas você chega em casa com vontade de orar, mas teu esposo não quer. Quantas vezes você, dentro de uma igreja, Deus falou com você: eu vou te mudar, eu vou te transformar, mas os teus amigos de igreja atrapalhou, porque cada um tem uma opinião. Não, cara, você vai fazer isso? Você é louco, vai aceitar uma coisa dessa? Que o pastor está de cabeça, você é doido, o pastor, o outro não, porque isso, porque aquilo. Mas você, no fundo do teu coração, sabia que Deus estava trabalhando com você. Quantas vezes nós tivemos grandes oportunidades de estar a só com Jesus, mas infelizmente ouvimos voz de pessoas que não podiam fazer nada por a gente. É o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas não conseguem mais congregar num lugar, não conseguem mais viver de teologia da prosperidade, não conseguem mais viver de dia de milagre, de ano de Davi, Daniel, Ezequiel, todos os céus da Bíblia. Não conseguem mais viver de propósitos que não vai para lugar nenhum. Aí quando ele diz: olha, encontrei um lugar ali onde a palavra de Deus é pregada, e é ali que eu vou ficar. Aí o pastor começa: não, mas se você sair, eu te amaldiçoo, mas se você é isso, você não é mais isso, você não é mais aquilo, é isso. Sabe, é como se todas as vezes que Jesus pegasse na mão de um cego e falasse para ele: vamos para fora da aldeia, é como se ele estivesse dizendo: vamos para lá. Sabe por quê? Porque lá eu posso falar com você, lá eu posso passar saliva no teu olho, e nenhum nojentinho da fé vai dizer: nossa, credo, que nojeira, Jesus passando saliva, que nojo. Porque é isso que está acontecendo. Jesus está trabalhando com pessoas dentro da igreja, e o outro está dizendo: vai,
que Jesus está trabalhando nada. Quem é que pode dizer que não? Porque a pessoa pode ter um sorriso nos lábios, a outra pode ter uma lágrima caindo, a outra pode ter, mas só Deus sabe, e a gente sabe o que está acontecendo aqui. E se eu pudesse dizer o que está acontecendo aqui em mim, eu descreveria saindo dessa igreja correndo, e só parar de correr quando minhas pernas não aguentassem mais. Seria essa a minha atitude. Mas para não ser mal educado com vocês, eu continuo pregando a mensagem. Ele vai te convidar para sair. Ele vai te convidar para um cantinho. Ele vai te convidar para uma cadeira. Quando acontecer, por favor, lembre-se dessa mensagem. Quando acontecer na sua vida, na minha vida, vamos nos lembrar disso. Só o final da mensagem de Jairo para não ficar no ar. Quando todo mundo disse, Jairo já era, perdeu a cadeira e perdeu a filha, porque era essa a mensagem. Jesus lá do meio da multidão, falando com a mulher de fluxo de sangue, vira para ele, aponta o dedo, você pode ler o texto, e diz, Jairo, não temas, creia somente, creia somente. Não importa que a multidão me tirou, te levou para longe de mim, não importa, eu ainda estou te vendo. E fica tranquilo, tudo para você é novo. Você nunca ficou no meio da multidão. Você sempre ficou na cadeira, você sempre ficou em destaque. Agora você está no meio da multidão como um ser humano qualquer. Fica aí, fica aí. Fica aí só mais um pouquinho, creia só mais um pouquinho. É isso, sabe? Creia mais um pouco. Tem um hino que eu vi ali, que eu amava cantar. Eu não sou cantor, mas eu amava cantar esse hino. Que o refrão diz assim: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Consegue cantar? Canta aí, uma vez. Uma vez. Dá a sua voz. Outra vez. Vai em frente. Vai em frente. Tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, canta isso aí, canta aí. Uma vez, quero ouvir tua voz, canta aí. Outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Põe a música para mim. A música diz: quantas vezes quiseste então mudar? Fala aí, Ivan. Alguém dá o tom só. Canta aí. Fala. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Vamos de novo. Vamos cantar para os irmãos. Fecha seus olhos, deixa a gente cantar mesmo com essas vozes. Quiseste então mudar teu pensar. Teu modo de agir. Isso, Val, por isso que eu te amo. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim. Agora eu lembro. Mas uma coisa
Eu quero te dizer, escuta aí, Deus te ama, assim como tu és, e mesmo que não há mais solução, teu Senhor. Eita capelania. Agora você pode cantar comigo. Canta aí, canta aí. Uma vez. Canta, canta. Vai em frente, tente um pouco mais. Tente um pouco mais. Aleluia. Eu vi esse hino ali. A pastora estava escolhendo os hinos. Eu vi ele ali. Como fez sentido para mim. Quantas vezes eu chorei, porque eu achava que não tinha mais jeito para certas coisas na minha vida. Eu olhava para o meu pastor e falava: quando que esse homem vai achar que eu posso fazer alguma coisa na igreja? Quando que ele vai achar que eu posso ser algo, que eu posso abrir um culto? A vontade que eu tinha de pregar a palavra, quantas vezes eu olhei para dentro de mim e vi pecados que não me soltaram ao longo de anos. Mas todas as vezes que eu cantava esse hino, e geralmente era na capelania, esse hino nós cantávamos no presídio, porque pregar o evangelho para preso não é igual pregar o evangelho para pessoas que estão fora. Você tem que convencer, de alguma forma o Espírito de Deus tem que entrar no coração do cara e pôr dentro do coração dele que ele fez uma baita de uma besteira e que agora Deus pode mudar a vida dele. Assim é as nossas vidas aqui esta noite, sabe? Tente um pouco mais, vai mais uma vez, tente de novo, porque Deus pode fazer esta obra. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para te dar asas para você voar novamente, para você alçar voos na fé. Queridos, eu gostaria de terminar a mensagem dizendo que este texto também revela uma vontade de Deus para a humanidade, e não só uma vontade, mas um querer. Deus quer que a humanidade viva essa experiência. Deus quer que você viva essa experiência. Deus quer que eu viva essa experiência. Qual experiência, pastor? A experiência do texto. Próximo. Mais um. E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, e os vejo, porque o texto fala, né? O meu digo, e os vejo como árvores que andam. Deus quer que nós tenhamos esta experiência. Deus quer fazer com que nós olhemos para as pessoas não como pessoas, mas como árvores. Tem um texto que eu amo recitar porque fez parte da minha vida, de um momento muito especial da minha vida. Um dia que eu ouvi dentro da minha alma a voz do Senhor dizendo: você vai ler Ezequiel 17, 24. Não precisa pôr. E eu estava na sacada do meu prédio chorando porque eu estava desempregado. E eu não queria mais ter que depender da minha mãe. Eu falava: eu não quero mais isso. E talvez o desemprego para você não seja como o desemprego para mim, porque o desemprego para mim era um tormento para eu voltar para o crime. O desemprego para você talvez é um tormento porque você não vai. O meu era diferente. Todos os dias que eu passava desempregado eu vinha uma voz: mas você sabe roubar, sai daí, mas você sabe pegar uma arma, sai daí, mas você pode ir trabalhar ali numa boca. Eram essas coisas que vinham na minha cabeça quando jovem. E eu estava chorando na sacada dizendo: Senhor, eu não quero mais pegar o que é dos outros, eu não vou mais viver na favela, eu não quero mais. Fala comigo. Então veio Ezequiel 17, 24. Sabe quando vem aquele sopro e você diz: será que é verdade? Deixa eu ler. E eu corri para dentro. Morava num apartamento no 14º andar, não tinha ninguém em casa. Eu corri para dentro, peguei a Bíblia de Ezequiel 17, 24. E o texto diz: todas as árvores do campo saberão que eu sou Deus. Mas imediatamente, de uma forma miraculosa, como ainda é hoje em dia, quando eu li, veio a revelação: árvores são homens, tá? Todos os homens do campo saberão que eu sou Deus. Sou Deus que
elevo a árvore baixa e abaixo a árvore alta. Sou Deus que faço reverdecer a árvore seca e também seco a árvore que está verde. Eu sou Deus. Se eu disse, eu faço. Essa mensagem fez sentido para mim, porque eu estava na sacada orando, dizendo: Senhor, o Senhor disse que eu ia ser um pastor, e como é que eu posso ser um pastor pensando em tirar o que é dos outros? Como é que eu posso ser um pastor que eu não tenho um trabalho? Eu fico pensando em voltar para a favela, em voltar para a boca, em fazer besteira. Eu fico pensando, eu estava na minha juventude da fé, vivendo esse momento. Então o Senhor falou isso, que quando Ele disse, Ele fazia, e Ele fez mesmo, para a glória de Deus. Seria maravilhoso que Deus pudesse encostar em nossos olhos e fazer a gente já não mais ver homens, mas a gente ver árvores. Eu anotei algumas coisas aqui, em 10 minutos eu vou tentar terminar. Ver homens como árvores. Bendito da minha alma. Ver homens como árvores é ter a certeza definitiva que ela precisa de um cuidador. Seria magnífico que nós pudéssemos ver isso. Se a gente enxerga outro ser humano como ser humano, a gente quer matar. Se a gente enxerga outro ser humano com árvore, a gente diz: ele precisa de um cuidador. Você precisa viver o milagre do cego de Betsaida. Você precisa ver homens como árvores. Porque se você ver homens como árvores, ainda que sejam pessoas que estejam ao teu lado, tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, ainda que seja, mano. Se você olha como árvore, você vai olhar e vai dizer: uma árvore definitivamente precisa de alguém para cuidar dela. Uma árvore não se cuida sozinho. Mas a gente não aceita isso. A gente quer que as pessoas reajam. A gente quer que as pessoas que estão morrendo, que as pessoas que estão causando problema, a gente quer que elas façam alguma coisa, mas elas às vezes não podem. Sabe por quê? Porque elas são árvores como você, que também não pode. Se nós conseguirmos olhar, se Deus conseguir encontrar a gente aqui essa noite, tocar a saliva maravilhosa, irmão, quem gostaria de sentir essa saliva, hein? Eita saliva, esse ia ser um cuspe lindo, não ia não, irmão? Fale, meu mano, não ia ser, fale a verdade. Esse ia ser lindo, esse ia pôr a cara e falar: cospe onde você quisesse. Imagina tomar um cuspe de Jesus, que coisa linda. Tomou o cuspe na cara de Deus. Jesus viu homens como árvores. Você, irmãos, a gente precisa entender definitivamente que árvores não se cuidam sozinha. A árvore não consegue resolver seus problemas sozinho. A árvore não tem mão para se tratar sozinho. A árvore precisa de cuidador. Não adianta. A árvore precisa de alguém para cuidar. Você precisa entender isso. Você também, quando olhar e ver árvores, quando nós conseguirmos olhar para as pessoas e ver árvores, nós vamos entender que toda árvore tem necessidades básicas, e se ela não for assistida por seu cuidador, ou se decidir rejeitar a assistência de seu cuidador, ela vai definhar as partes mais baixas. Eu sei, porque eu fiquei 5 anos dentro de uma fazenda, mesmo sendo da Selva de Pedras. A gente via ali a jabuticabeira. Quando chovia bastante, a jabuticabeira entupia, né? Quando vinha época de seca, não tinha jabuticaba. Só que teve vez que veio chuva e que nós regamos e que não veio jabuticaba. E eu às vezes olhava para ela e dizia: por que será que não veio? O que nós precisamos fazer? Aí vinham
os irmãos que sabiam, não, aqui precisa lixar o caule dela, está com fungos, não, aqui não sei o quê. Aí o pai do Mazão veio e disse, não, precisa pôr uma mangueira de 350 metros. Eu falei, nossa, deixa quieto, sem jabuticaba. É verdade. Você percebe que a árvore, às vezes ela não tem assistência, às vezes ela tem assistência e não quer. Ela não quer assistência. E você tem que olhar como homens, como árvore. Sabe por quê? Porque assim você não se decepciona quando a árvore, por não ser assistida ou por rejeitar a assistência, descer as partes mais baixas de definhar, fica sem folha, fica sem fruto, fica sem nada, a ponto de se olhar e dizer, que desprezível essa jabuticabeira, desprezível, nem sei por que ela está aí. Você precisa entender que toda árvore tem seus momentos. A árvore tem seu tempo, não tem não, irmão? A árvore tem seu tempo, mas a gente não tem esse tempo para ninguém. A gente tem para nós, mas para os outros a gente não tem. A gente quer que o tempo dos outros seja o nosso tempo. Mas por que fulano está desse jeito? Mas por que ciclano está vivendo isso? Mas por que Beltrano parou de fazer isso? Mas por que Beltrano não veio mais na igreja? Mas por que ciclano não está fazendo? Mas por que isso, aquilo? A gente não vê os nossos irmãos como árvore. Quem dirá os homens aí fora? Porque todos os homens aí fora, segundo a ótica da igreja, é ímpio, vai morrer, vai para o inferno. Mas nós não. Nós não deveríamos ver pessoas que estão indo para o inferno. Nós deveríamos ver árvores que estão de alguma forma rejeitando a assistência, mas que qualquer hora o cuidador delas vai jogar uma água tão gostosa em cima delas que ela vai dizer, ai, joga de novo essa água. Aí o cuidador vai vir, vai jogar de novo a água. Não foi assim com você? Foi assim comigo. Eu rejeitava, e todo mundo falava que eu ia morrer. Vai morrer, esse cara aí vai para o inferno. Eu encontrei uma foto, irmão, talvez eu vou digitalizar elas para você olhar ela. Tinha perdido essa bendita dessa foto. E todo mundo dizia, vai morrer, qualquer hora vai morrer. Aí cheguei a pesar, irmão, 40 quilos, imagina. Vai morrer uma caveira humana, vai morrer, qualquer hora vai morrer. E eu rejeitava a assistência, eu rejeitava a água do cuidador. Mas um dia eu tomei de um jeito, cheguei até a me engasgar. E quando eu senti, ai, que coisa maravilhosa, dá um pouquinho mais, irmão, Deus estava mostrando para a humanidade que Ele quer que nós vejamos os outros seres humanos como árvores, que precisa definitivamente de um cuidador. Que todas as vezes que ela rejeita as suas necessidades básicas, ela desce até as partes mais ridículas, mais sujas da humanidade. Isso não é A, nem B, nem C, é qualquer árvore. Enche de fungo, enche de bicho, não dá fruto, não dá nada, fica seca, é assim. Não é, mano? Você trabalhou com um pouquinho, né, Ju? Não é isso? Faz um mês que a gente não, com 2 meses lá que a gente não cuida da horta. Vai lá ver como é que tá. Vai lá ver. É um matão, não tem mais horta. Eu fiquei ali hoje olhando um pouquinho, falei, oh meu Deus, quanto que nós comemos dessa terra. Quando dava aquelas couve-florzada, meu Deus, eu me lambuzava na couve-flor, que eu amo couve-flor. É assim. Você precisa ver os seus irmãos como árvore, porque se você vê eles como árvore, você vai ver eles melhor. Se você me vê como árvore, você vai ver que eu tenho tempo, que eu tenho momento. Enfim, eu queria dizer também que se você enxergar os irmãos, o outro ser humano como árvore, como o Senhor fez esse cego enxergar, você vai entender que toda árvore tem tempo, que toda árvore envelhece e automaticamente vai se olhar e se perceber. Irmão, eu queria dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Você é uma árvore que está envelhecendo. E se eu fosse você, eu desfrutava muito. Eu desfrutava da melhor forma que Deus te deu para desfrutar. Eu me lançava. Eu dava os melhores frutos que eu puder dar. Eu tentaria
sugar o máximo de água, de proteínas que o meu cuidador me entrega, para que eu pudesse dar os melhores frutos que eu puder, porque daqui a pouquinho o lenhador virá e vai olhar e vai dizer: chega, chegou o tempo. E isso vai passar assim, ó, um piscar de olhos. Quando você menos imaginar, você vai sentir o tranco, você vai sentir a puxada, você vai sentir, quando você menos imaginar, você vai perceber que você não vai estar mais entre nós, que nós não vamos mais estar aqui. Louco, ainda esta noite pediram a tua alma, e o que tens, para quem serás? Para que Senhor você vai entregar o que você tem nas mãos? A mensagem desta noite é a mensagem que diz: árvore, árvore, aproveite o máximo que o teu cuidador faz por você. Aproveite para dar aqueles frutos que pesam, para que as pessoas passem e olhem: meu Deus do céu, que fruto lindo. Enfim, depois de tudo isso, veja, feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos e veja. Aleluia. Você pode, com os seus olhos fechados, se colocar de pé assim e desfrutar do que o teu cuidador há de te entregar ainda por esses minutos. Fecha os seus olhos junto comigo. Enxergue os homens como árvores que andam. Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.